Irmãos e irmãs, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Juízes, no capítulo 4. Então, nesse capítulo 4 nós temos mais um relato do ciclo de apostasia de Israel. O que nós temos no capítulo 5 é uma descrição teológica em forma de poesia daquilo que está sendo narrado como história no capítulo 4. Então é a mesma história, o mesmo acontecimento, porém uma história no capítulo 4 e uma descrição teológico poético no capítulo 5. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos ler o capítulo 4 e durante a pregação eu vou recorrer ao capítulo 5 fazendo algumas menções e os irmãos podem rapidamente verificar. Então vamos fazer a leitura desse capítulo 4. Assim diz a palavra do Senhor. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Razor. Cícera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Harosete-Ragoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naftali, e disse-lhe: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo: vai e leva a gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon, e farei ir a ti para o ribeiro Quizom, a Cícera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendes, pois às mãos de uma mulher o Senhor entregará a Cícera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naftali em Quedes, e com ele subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com ele. Ora, Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho de Zaanim, que está junto a Quedes. Anunciaram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Cícera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Harosete-Ragoim, para o ribeiro Quizom. Então disse Débora a Baraque: expõe-te, porque esse é o dia em que o Senhor entregou a Cícera nas tuas mãos. Porventura, o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Cícera e todos os seus carros, e a todo o seu exército, a fio de espada, diante de Baraque. E Cícera saltou do carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e o exército até Harosete-Ragoim, e todo o exército de Cícera caiu a fio de espada, sem escapar nem sequer um. Porém Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Razor, e a casa de Éber, queneu. Saindo Jael ao encontro de Cícera, disse-lhe: entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para a sua tenda, e ela pôs sobre ele uma coberta. Então ele lhe disse: dá-me
peço-te de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse mais: põe-te à porta da tenda, e há de ser que se vier alguém e te perguntar: há aqui alguém? Responde: não. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão do martelo, e foi-se mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim morreu. E eis que, perseguindo Baraque a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse: vem e mostrar-te-ei o homem que procuras. Ele a seguiu, e eis que Sísera jazia morto e a estaca na fonte. Assim Deus, naquele dia, humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel, e cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até o exterminarem. Amém. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez nós estamos vendo que após a morte do juiz que havia anteriormente liderado o povo de Israel na libertação da opressão dos inimigos, depois de sua morte, mais uma vez Israel mostra sua fraqueza, sua inclinação para a queda, para o pecado, para a idolatria, e abandona o Senhor e se lança na direção dos ídolos detestáveis diante do Senhor. Isso podemos ver nos primeiros versículos deste capítulo 4. E como Deus vinha fazendo cada vez que Israel se afastava do Senhor e se apegava aos ídolos, por amor e misericórdia a Israel, como um pai que não quer perder o seu filho e que não abandona os seus filhos nos seus próprios erros, Deus levanta mais uma vez uma nação para oprimir a Israel e assim forçar Israel a reconhecer os seus pecados e buscar mais uma vez o Senhor e encontrá-lo favoravelmente, como já acontecera outras vezes. Assim, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia duramente aos filhos de Israel. Essa opressão que Israel estava sofrendo sobre Jabim, ela é descrita para nós no Cântico de Débora, nos versículos 6 e 7, os irmãos podem acompanhar. Nós lemos: nos dias de Sangá, rei de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas e os viajantes tomaram desvios tortuosos. Ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram, até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. Eu percebo que, por causa da opressão desse rei Jabim, Israel estava vivendo debaixo de terror, não tinha liberdade, não tinha paz. O comércio, a essa altura, estava prejudicado, porque as caravanas de negociantes nem se arriscavam a vir para Israel. Então você sabe o que significa isso: falta de comércio, falta de mercadoria, privação. E também o perigo, especialmente nas aldeias mais afastadas das grandes cidades, elas estavam mais expostas aos perigos desses inimigos, e por causa disso muitos abandonavam essas aldeias para poder vir morar na cidade, aumentando ainda mais a pressão dentro da cidade e deixando essas aldeias vazias. Isso realmente, para Israel, foi muito penoso. Nós, talvez, como povo, como nação, a gente não sabe o que é isso. A gente não sabe o que é viver debaixo constante do perigo de arma dos inimigos, de não ter alimento, não ter condição de
de sair em busca do alimento, de ter de abandonar as nossas casas, como aliás tem acontecido recentemente na Ucrânia, por causa das bombas chovendo sobre a sua cabeça. Nós não sabemos o que é isso. Nós gozamos de um país que, pela graça de Deus, ainda goza de bastante liberdade, apesar das ameaças constantes que nós temos percebido por nossos governantes. Então, Israel, não suportando mais essa aflição debaixo da tirania desse rei Jabim, corre para perto do Senhor e levanta a voz ao Senhor e clama. Até aqui nós temos ouvido basicamente aquilo que a gente também tem acompanhado nos momentos anteriores a hoje, quando isso está se repetindo. Israel peca, Deus levanta uma nação para punir Israel, Israel se arrepende, clama ao Senhor, e o Senhor responde a Israel com livramento, com um libertador que vai liderar a guerra de libertação e pôr Israel a salvo da opressão dos inimigos. Mas o que a gente percebe agora de diferente aqui nessa narrativa é que Deus não levanta apenas um libertador. Nesse capítulo 4, Deus levanta 3 libertadores. Isso é realmente a coisa especial também que nós estamos vendo aqui nesse capítulo 4. Então nós podemos perceber, como também já temos observado nas leituras anteriores, que Deus realmente usava muitos meios, diferentes meios, e até meios improváveis, para libertar Israel da opressão dos seus inimigos. Mas em cada livramento que Deus deu a Israel, cada libertador que Deus levantou para salvar Israel dos inimigos externos, nós estamos percebendo que havia sempre uma necessidade de um Salvador que pudesse libertar Israel do seu maior inimigo, que era o seu próprio coração. Porque mesmo experimentando o livramento dos inimigos externos, cada vez de novo Israel caía em pecado. Era preciso realmente um trabalho profundo no coração dos israelitas. E cada um desses libertadores que Deus estava levantando Israel, cada um deles eram como sinais que apontavam para a necessidade de um Salvador que pudesse resolver esse problema do coração do povo de Deus de uma vez por todas. Israel aprendeu isso em cada libertação, em cada libertador que Deus levantou no meio deles. E nessa passagem, o primeiro desses libertadores, desses 3 libertadores que Deus vai usar, que extraordinariamente, desses 3 libertadores, 2 são mulheres. Isso é muito especial mesmo aqui. Então Deus levantou em primeiro lugar a Débora, profetisa, mulher de Lapidote, que julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora em Ramá, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Na verdade, Débora, ela é chamada de juíza aqui, muito embora Débora, ela não é uma juíza no sentido de ser uma líder militar, como são os casos anteriores dos libertadores de Israel, que lidera Israel numa guerra de libertação, mas ela é chamada de juíza porque ela assume uma posição de julgadora em Israel. Então, os filhos de Israel, quando precisavam tratar alguma questão, vinham a Débora. Quando precisavam também consultar qual era a vontade do Senhor sobre alguma coisa, também vinham a Débora, que estava funcionando como uma profetisa. Então, Débora funcionava como mulher profetisa e como uma juíza julgando o povo, embora ela não funcionou como uma líder militar. E como ela mesma se declarou no seu cântico, no versículo 7,
ela diz que eu me levantei por mãe de Israel. Isso é o que ela era mesmo. Ela realmente estava funcionando como uma mãe da nação, porque algumas coisas não estavam funcionando bem. O sacerdócio, que deveria fazer as consultas sobre a vontade do Senhor por meio do Urim e Tumim, parece não estar funcionando aqui, e o povo precisa ir a Débora para ouvir qual é a vontade do Senhor. E também os juízes em Israel, aqueles que comumente estavam nas portas das cidades, em todas as cidades, os homens mais maduros, os anciãos, funcionavam como juízes que se colocavam às portas das cidades de Israel para receberem as demandas do povo e julgarem essas demandas. Nós temos o exemplo disso, por exemplo, naquele pleito de Ruth, quando Ruth, a Moabita, ela pode vir a ser a esposa de Boaz, mas tinha uma situação onde tinha um remidor com direito anterior a ele. Então ele precisava primeiro garantir que esse remidor não a tomaria por esposa, para que então ele pudesse fazê-lo. Então ele leva a causa ao portão da cidade para que os juízes da cidade, os anciãos, julgassem. Mas parece que isso também não está funcionando aqui. E então o povo precisa subir a Débora para ouvir dela qual o conselho, qual o julgamento ela faria sobre as questões. Deus também levantou Baraque como o líder militar, o líder que vai realmente conduzir Israel na batalha. Mas perceba que aqui aquelas funções que geralmente estavam concentradas no juiz, um homem de confiança, um homem valente para a batalha e um homem com capacidade para liderar o povo, isso não está funcionando aqui em Baraque. Baraque, muito embora ele vai ser usado como líder militar, ele não funciona como aquele regente da nação, como aquele que julgava as causas do povo e como aqueles que ajudavam o povo a entender qual era a vontade do Senhor, porque isso estava acontecendo com Débora. Então, essas funções estão divididas aqui. E Baraque vai funcionar meramente como aquele agente militar, nesse caso aqui, diferentemente de outras narrativas. Então, os versículos seguintes, versículos 8 a 16, vai narrar a separação de Baraque para essa missão de liderar Israel nessa guerra de libertação. O curioso é que a própria Débora já havia anunciado que Deus já havia designado anteriormente Baraque como esse líder que deveria seguir à frente de Israel nessa guerra de libertação. E aqui, então, mais uma vez, quando o povo de Israel veio a Débora para consultá-la sobre qual era a vontade do Senhor acerca de Jabim, o que eles tinham de fazer. Jabim há 20 anos estava oprimindo o povo estava vivendo debaixo de um medo terrível e privado de muitas coisas. O que fazer? Então o povo mais uma vez vem a Débora e ela então, versículo 6, manda chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naftali, e disse-lhe: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem dizendo: vai e leva a gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon, e farei ir a ti para o ribeiro de Quizon, a Cícera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e suas tropas, e o darei nas tuas mãos? Então parece que Baraque já tinha consciência do chamado de Deus para ele, de que ele havia sido separado para liderar Israel nessa guerra de libertação. Mas o que a gente vê até agora, e ainda vai continuar mostrando, é que o que tem diante de nós aqui é um homem fraco, um homem medroso, um homem covarde, que no versículo 8 vai responder dizendo: se fores comigo eu irei, porém se não fores comigo eu não irei. A confiança dele está em Deus? Não está. Eu vejo que mais uma vez um líder fraco, um líder que já está mostrando que nem tem condição de liderar um exército numa batalha.
Qual o motivo desse medo, dessa relutância de Baraque? O motivo está lá no versículo 3. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Irmãos, esses carros de ferro, naquela época, existe até alguma discussão, porque muitos questionam se essa data aqui era uma data compatível com o domínio do ferro na região de Canaã. Mas a gente tem testemunho suficiente na Escritura para afirmar que sim. Mas é uma guerra tão desproporcional, humanamente falando. É como você comparar hoje em dia um exército indo contra o outro com fuzil até, mas do outro lado vem um exército de tanques de guerra. O que esses homens vão fazer aqui? Vão ser esmagados. Não tinha chance, humanamente falando. Israel não tinha chance. Por isso, durante 20 anos, Israel não reage. Não tem força, não tem condição. É muito desproporcional. E essa desproporção está causando um terror na nação, de modo que ninguém tem coragem de se levantar. Então o problema, a gente vai ver aqui, não é só um problema de Baraque, não. Porque vá lá mais uma vez para o Cântico de Débora, no versículo 8, e observe o que diz o final desse versículo: não se via escudo nem lança entre 40.000 em Israel. Cadê os soldados? Cadê os valentes de Israel? Cadê os guerreiros? Sumiram tudo. Entre 40.000 não se via um. Baraque não era o único covarde. A nação inteira estava aterrorizada, de medo, por causa do poderio militar do exército de Cícera. E Cícera aqui, para quem tem nome de Cícera, não se preocupe não, que aqui no hebraico são 2 S, assim, o equivalente a 2 S mesmo. Então não é como no português que a gente tem Cícera com C, né? É outro sentido. Então, essa covardia de Baraque em assumir a sua posição como líder de Israel, como líder militar de Israel, era apenas um reflexo da covardia que se estendia por todo o povo, como também a covardia dos juízes que estavam negligenciando o seu dever de julgar em Israel, e dos sacerdotes que deveriam servir o povo com a resposta do Senhor. Isso também não está funcionando. Então observe que a nação está um desastre. A nação de Israel naquele momento estava um desastre, e a gente vai ver que, como diz o ditado, né, nunca está tão ruim que não possa piorar, e vai piorar mesmo. O negócio em Israel vai se tornar tão insustentável que vai chegar ao ponto que a gente nem vai ver mais o que a gente ouve aqui. Então clamou Israel ao Senhor. E a situação vai ficar tão dramática que Israel vai se acostumar com essa vida de sofrer mesmo. Então, a vida é essa mesmo aqui, não tem como mudar, e fica ali. E até quando o povo não clama, Deus mostra a sua misericórdia em enviar o Salvador que o povo nem pediu. Isso é particularmente o episódio de Sansão. Você vai ver isso lá, que o povo não clama, mas Deus envia um Salvador. Então, Baraque, ele só mostra alguma disposição para seguir para a batalha se Débora o acompanhar, porque afinal de contas é notório ao povo o papel realmente de Débora como a mãe da nação, como aquela mulher em que eles podem confiar, aquela mulher em que Deus fala por meio dela, aquela mulher que tem julgado as causas do povo de Deus. Então, com base na decisão de Débora de acompanhá-lo nessa batalha, ele então decide avançar e reunir os homens da tribo de Naftali e de Zebulon, e então subir o monte Tabor para se preparar para a grande batalha. Isso é particularmente o final dos versículos 9 e o versículo 10. A gente já viu também, em outro momento, que nem sempre toda a nação de Israel estava unida nessa batalha ao lado do Senhor contra os inimigos do povo de Deus.
Nós vimos, por exemplo, no caso de Gideão, hoje de manhã, que os homens de Sucote e de Penuel não ajudaram Gideão, e até por causa disso, Gideão, quando voltou vitorioso, até pune os israelitas, os seus irmãos que estavam nessa cidade. Aqui também está acontecendo isso, porque nem todas as tribos de Israel estão apoiando essa investida contra Jabim, em parte porque Jabim não era um rei que estava do lado de fora de Israel. O versículo 2 diz que ele governava a partir de Razó, que era uma cidade que estava no centro de Canaã, bem no meio mesmo de Israel, não era alguém que estava do lado de fora, e isso metia medo também em alguns. E mais uma vez, recorrendo ao capítulo 5, ao Cântico de Débora, dos versículos 13 a 18, Débora faz uma descrição, e você pode ler depois com calma, uma descrição das tribos que estão arriscando a própria vida ao se colocar junto dela e de Baraque nessa batalha pela libertação do povo de Deus contra o poderoso exército de Jabim. Mas algumas tribos estão preferindo ficar no seu ambiente de conforto, especialmente as tribos mais distantes. Você vai ver o texto citando aqui as tribos mais distantes, como por exemplo Dan, Azer, que está lá do outro lado, né, afastado, mais na região do mar, no caso de Dan. Agora o povo está reunido lá no Monte Tabor. Monte Tabor é um monte importante, porque ele é o monte que ele dá justamente para aquele vale que a gente já mencionou também hoje de manhã na batalha de Gideão. Aquele imenso vale, tinha vários nomes, porque eram vários locais, mas era a região do vale de Jezreel, né, o vale do Armagedon. Então, mais uma vez, o povo subiu ao monte, porque esse era o monte que dava acesso ao vale. E quando Cícera soube que Baraque já estava com o exército de Israel no monte, ele então manobra a sua frota de carros de ferro pelo rio Quizom, na direção de onde eles haveriam de descer, e com um forte exército que incluía exército de nações, de povos aliados de Jabim. E essa localização aqui é bem estratégica do ponto de vista militar, porque Razó estava lá no alto das montanhas, no meio de Jerusalém. Os carros não podiam estar lá em cima, estavam todos no vale, mas eram esses carros que garantiam a Jabim o poderio para continuar dominando a partir de Razó lá em cima. Se ele não tivesse o apoio militar dessa frota poderosa, ele não teria tanta força lá. Então ele realmente se confia no exército forte que tem, especialmente no seu poderio por causa desses carros de ferro. Mas apesar de todo o poderio de Jabim e do exército de Cícera, os versículos 14 a 16 vão mostrar que a vitória foi fácil. Mais uma vez, eu já usei a ilustração aqui de manhã. É como passar uma faca afiada e quente numa barra de manteiga. Fácil, não teve resistência nenhuma. Mais uma vez a gente vai ler aqui que não houve nenhuma resistência por parte desse exército poderoso de Cícera que Jabim se gabava. Versículo 14: então disse Débora a Baraque: dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou Cícera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele, e o Senhor derrotou a Cícera e todos os seus carros e todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque, e Cícera saltou do carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Harosete Ragoim, e todo o exército de Cícera caiu a fio de espada, sem escapar nenhum sequer. Acabou o poderio de Jabim. Não tem mais carro de ferro, não tem mais exército poderoso, e o seu comandante desceu do carro e fugiu a pé. Mas se humanamente falando era tão difícil para Israel ganhar essa batalha,
como é que está tão fácil as coisas aqui? E mais uma vez a gente vê aqui no versículo 14, o que a gente lê? Disse Débora a Baraque: dispõe-te, porque este é o dia que o Senhor entregou Cícera nas tuas mãos. Estava decretado, já estava decidido. Era uma questão só de ver a realização daquilo que já estava determinado a acontecer. E no versículo 15, nós lemos outra coisa. Quem é que está pelejando aqui? Veja que no versículo 15, o Senhor derrotou a Cícera. Não é Baraque, não são os 10.000 de Israel, é o Senhor que está indo adiante de Baraque e realmente acabando com o exército inimigo, usando Baraque e os 10.000 de Israel, mas é no poder do Senhor que eles estão infringindo essa derrota cachapante sobre o exército de Cícera. Eu não sei se todos estão com a mesma versão RA, presumo que sim, porque na leitura deu para ver uma uniformidade. Na revista atualizada, geralmente a gente tem a palavra Senhor, como aqui no versículo 15, com letras todas maiúsculas, não é? Eu não sei se todos vocês percebem já essa diferença. De vez em quando você vê a palavra Senhor com a primeira letra maiúscula e as outras minúsculas. É a tradução do nome Adonai, da expressão da palavra Adonai. Quando no português, nessa edição, revista atualizada, a gente vê ela toda em letras grandes, maiúsculas, é porque por trás a gente tem um nome pactual de Deus, aquele nome especial de Deus, Yahvé, Jeová, aquele nome que Deus se revelou exclusivamente a Israel, porque o nome Deus, Elohim, Adonai, eram nomes que funcionavam também em referência a outros deuses, Elohim, Adonai, mas Yahvé não. Yahvé foi um nome que Deus revelou exclusivamente à nação de Israel, era o nome por meio do qual Deus se revelava pactualmente com Israel. Então, isso realmente faz sentido aqui, porque Deus havia prometido que era Ele quem batalharia as guerras de Israel, e é isso que Ele está fazendo. Ele está indo na frente. E a gente tem uma descrição, a coisa mais linda do mundo, a descrição de Deus vindo adiante de Israel para essa batalha, e como Deus está realmente aterrorizando o exército inimigo. No cântico de Débora, versículos 4 e 5, nós lemos assim: saindo tu, ó Senhor, e mais uma vez aqui, Yahvé, de Seir. Isso Seir é do outro lado do Rio Jordão, lá nas terras de Edom. E então diz: e saindo tu ao Senhor de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu. E você pode imaginar o mundo sacudindo com a imagem de Deus caminhando e marchando na direção do campo de batalha. E os céus gotejaram, e assim até as nuvens gotejaram águas, o céu reagindo à grande marcha poderosa de Deus, chovendo na terra. Versículo 5: os montes vacilaram, tremeram, se moveram diante do Senhor, e até o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. E você viu várias vezes aqui o mesmo nome Senhor, não é? Esse Deus da aliança, o Deus pactual. É esse Deus que está marchando na direção do campo de batalha. Mas avance mais um pouquinho, versículo 20 a 22, e nós temos mais um pouquinho da descrição. Desde os céus pelejaram as estrelas contra Cícera, desde a sua órbita o fizeram. O ribeiro Quizon os arrastou, Quizon, o ribeiro das batalhas. Avante, ó minha alma, firme. Então as unhas dos cavalos socavam pelo o galopar dos seus guerreiros. É lindo, não é? Como Deus realmente, quando a gente está enfrentando uma batalha, seja como igreja, ou seja mesmo as batalhas particulares da nossa jornada cristã, como peregrinos desse mundo, como cantamos também aqui, o coral cantou, a gente às vezes não consegue perceber que Deus está conosco nessa batalha. Precisamos fazer como Elias disse, quando estava com o seu servo,
e os sírios haviam cercado a região onde eles estavam, e de manhã Geazi saindo, olhou e viu os exércitos sírios tudo cercando as montanhas ao redor de onde ele estava. Ele entra desesperado e diz: ai meu Senhor, todo o monte está cercado. Elias sai e ora ao Senhor, diz: Senhor, abre os olhos desse moço, para que ele veja que mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Nós precisamos, nos momentos das batalhas que nós travamos, orar ao Senhor, pedir: Senhor, por favor, me mostra que tu estás comigo, para que eu confie no Senhor e o meu coração se console. Faça isso. Esqueça disso não. É claro que o capítulo 5 é uma descrição poética, e não podemos exagerar aqui e tentar literalizar todas as coisas que nós estamos lendo aqui, mas mesmo sendo uma descrição poética, é uma descrição poética da atividade de Deus em batalhar em favor do seu povo, e mostra realmente que não era pela força de Baraque, não era por nenhuma extraordinariedade ali que Israel estava vencendo os seus inimigos, era porque Deus mesmo estava pelejando em favor do seu povo. Então, nós lemos sobre a derrota que Baraque, no poder do Senhor, está infringindo sobre os inimigos, versículo 16 e 17. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Harosete e Ragoim, e todo o exército de Cícera caiu a fio de espada, sem escapar nenhum sequer. Acabou. Mas Cícera, como a gente viu, escapou, né? Pulou do carro e se mandou, pegou a ladeira e subiu para a região central de Canaã, em busca de um lugar seguro para se esconder. Obviamente que ele não podia ir para Razó, onde estava o rei Jabim, porque dá para entender, hein? Se Israel já derrotou todo o exército que garantiu o poderio de Jabim, qual vai ser o próximo alvo? Razó e o rei Jabim. Então ele não vai para lá. O que ele faz? Ele procura a casa, a tenda de um homem que era aliado do rei Jabim em Canaã, que é um homem mencionado aqui, já no versículo 11, Éber, o queneu, que se tinha apartado dos queneus dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho de Zaanim, que está junto de Quedes. Então, esse homem, que era daquela família do sogro de Moisés, Moisés insistiu para que ele deixasse lá a região do Sinai onde estava e acompanhasse eles para dentro de Canaã, e a família do sogro de Moisés de fato vem. No capítulo 1 de Juízes mostra que eles estavam na região de Jericó, e a partir daquele momento eles passaram a se introduzir dentro da tribo de Judá. Então, onde a tribo de Judá está indo, esses descendentes de Obabe aqui, que é o sogro de Moisés, está indo para lá. Porém, esse homem aqui, ele se afasta e vem mais para essa região, e aqui ele se associa com o inimigo de Israel. Então, quando Cícera procura um lugar seguro, quem ele vai procurar? Ele não pode procurar a casa de um israelita, e nem pode ir para a cidade de Razó. Então ele vai para a casa desse homem que era aliado do rei. Então, isso é versículo 17, né? Então, quando ele está chegando lá na cidade, Jael, a mulher de Éber, que uma atitude bem diferente da atitude do seu marido, que realmente estava servindo como aliado do rei, ela não, ela se coloca do lado do povo de Deus, e a gente vai ver o resultado e o louvor dessa atitude, da atitude dessa mulher aqui também. Então, Jael, que quando viu Cícera, chamou Cícera para dentro da sua tenda. Não tem nada de estranho nisso, porque era o ambiente seguro para Cícera, e depois de insistir para que ele entrasse, ela ofereceu toda a cortesia devida ao general do rei Jabim,
e então deu a ele repouso e descanso lá na cama, e até deu mais do que ele pediu água, o texto diz que ela deu leite, né? Então, enquanto Cícera estava lá deitado, repousando, achando que estava seguro, depois de ter dado as devidas recomendações a ela para não contar que tinha ninguém ali, essa mulher que nem era profetisa, nem era juíza, nem era guerreira, arrancou-lhe uma estaca da tenda, lançou mão de um martelo, foi lentamente para cima de Cícera, mirou bem no meio da testa do camarada e deu-lhe uma marretada tão violenta nesse mundo, que o texto diz, versículo 21, então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou a mão do martelo e foi-se mansamente a ele e lhe cravou na testa a estaca na fonte, de sorte que penetrou em terra. Veja que força. Alguns até dizem, rapaz, parece um exagero aqui, hein? Uma mulher que não era guerreira, assim, como ela conseguiu fazer isso? Tem uma informação que talvez possa nos jogar um pouquinho de luz aqui, porque era um costume, você vai pesquisando nos manuais de cultura antiga, a armação das tendas geralmente ficavam a cargo das mulheres. Então isso talvez explique a habilidade dela em lidar com as estacas, porque era ela então que na armação das tendas fixava as estacas. Então parece que pelo menos nisso ela era habilidosa. Então Deus colocou esse homem no lugar certinho. Então esse homem, ele não vai voltar para casa. A mãe dele esperava que ele voltasse, mas ele não voltou. Mais uma vez vamos para o cântico, versículo 28 a 30. A mãe tinha expectativa que ele chegasse no seu carro vitorioso, trazendo os despojos da guerra, mas ele nunca chegou. Versículos 28 a 30. A mãe de Cícera olhava pela janela e exclamava pela grade: por que tarda em vir o seu carro? Por que se demoram os passos dos seus cavalos? As mais sábias das suas damas respondem, e até ela a si mesma respondia: porventura não achariam e repartiriam despojos, uma ou duas moças a cada homem? Para Cícera, estofo de várias cores de bordados, um ou dois estofos bordados para o pescoço da esposa. Ele tinha esposa, mas a própria mãe reconhece que talvez ele estava se aproveitando um pouco das mulheres israelitas. Mas ele não fez nada disso. Ele não pegou despojo nenhum. Não pegou despojo nenhum. Quando Baraque, perseguindo Cícera, porque depois de destruir o exército, ele vem em busca de Cícera, e chegando na mesma região, Jael o chama e mostra caído ao lado da sua cama, morto, o homem que Baraque procurava para tirar a vida, e o homem a quem Débora esperava matar. Vou voltar a esse ponto aqui, tá? Então, depois de derrotar Cícera, com sua frota de carros, não tinha mais exército poderoso para dar a devida garantia a Jabim. Jael, os versículos finais 23 e 24, Jael marcha contra Razó. Isso não aconteceu em um único momento, mas Israel começou a pressionar e atacar até que destruiu Razó e eliminou o reinado de Jabim do meio de Canaã. Então, mais uma nação que foi eliminada. Poderia ter sido feito lá no comecinho, mas Deus, pelo menos nessa aqui, mais uma vez Deus está concedendo essa graça de eliminar mais uma nação pecadora de Israel. Então, em conclusão, irmãos e irmãs, Deus, ele, como vimos aqui, Deus usou muitos meios extraordinários para dar livramento a Israel
especialmente, particularmente, dessa opressão do rei Jabim. Notem que, assim, Deus, ele poderia muito bem ter feito com que Jabim morresse enquanto ele estava lá na cama dele. Deus podia fazer isso. Podia, mas não fez. Deus também podia ter feito com que o exército de Cícera, com seus carros de ferro e seus soldados numerosos, virassem, cinza, no estalar de dedos. Podia. Poder para isso ele tem. E a descrição do cântico é um Deus que vem esmagador. Ele podia fazer isso, mas ele não fez. O que Deus fez? Mandou Baraque reunir os 10.000 de Israel, avançar contra os inimigos do seu povo e destruí-los a fio de espada até que não restasse nada em Israel. E por que Deus faz isso? Como nós também já vimos de manhã, porque Deus nos envolve na batalha da fé, a fim de nos treinar na confiança em nosso Deus. Deus, ele batalha por nós, mas batalha conosco. Deus não faz tudo enquanto a gente fica parado. Vimos também que Deus usa meios para nos chamar à salvação em Cristo Jesus, da mesma maneira que ele fez nessa passagem aqui, com Baraque, Débora e Jael e os 10.000 soldados de Israel. Assim também Deus usa meios quando ele está nos chamando à fé e à confiança em Deus, e quando ele também nos preserva na salvação e na fé em nosso Salvador Jesus Cristo. E ainda Deus não nos trata como coisas. Deus não despreza a nossa responsabilidade na vida da fé. Deus não viola a nossa vontade quando nós somos chamados a glorificar a Deus por meio de uma vida de constante luta contra o pecado e uma vida cristã cheio dos sinais maravilhosos do nosso Deus. Deus, ele age conosco e por meio de nós. Deus nos torna participante de seus atos poderosos, não como cooperadores. Eu vou fazer um pouquinho e você tem que fazer um pouquinho. Não. Deus faz tudo. Na obra da salvação, Deus é soberano do começo ao fim. Mas Deus nos envolve na obra da salvação, como fez com Israel, para nos treinar na confiança dos atos poderosos do nosso Deus. Nós participamos, nós somos ativos, somos chamados a crer, somos chamados a obedecer, mas não há mérito em nada disso. Não temos mérito nenhum por isso. Não temos direito nem um pedacinho da glória da salvação, porque a glória fica totalmente com Deus, que por meio de Jesus Cristo, não apenas resolveu o problema do nosso pecado de uma vez por todas no sacrifício da cruz, como também nos sustenta diariamente, até que cheguemos à mansão celestial. E vemos isso aqui. A glória não ficou nem com Baraque, nem com Débora, nem com Reu. Veja no versículo 9 mais uma vez, que Baraque abre mão da honra da vitória em favor de Débora. Versículo 9, versículo 8. Não, versículo 9. Certamente irei contigo, porém não será tua a honra pela investida que empreendes, pois às mãos de uma mulher o Senhor entregará a Cícera. Baraque abriu mão da honra pela vitória em favor de Débora. Não ficou com Baraque a honra. Débora esperava que, quando o texto não diz assim, que pelas minhas mãos, pelas mãos de uma mulher, mas o contexto realmente indica que ela tinha expectativa que não fosse Baraque quem vencesse, mas fosse ela que tivesse o privilégio de matar o inimigo de Deus. Mas nós sabemos o final da história. Nem Baraque, nem Débora, mas uma mulher que até então era completamente desconhecida. A esta mulher,
Deus deu a honra de matar o arqui-inimigo do povo de Deus. Mas também Jael não reclama nenhuma honra. Ela não reivindica nenhuma honra por ter matado Sísera, mas somente lemos no Cântico de Débora, no versículo 24, que ela foi chamada bem-aventurada pelo que fez. Versículo 24: bendita seja sobre as mulheres Jael, mulher de Heber, o queneu. Seu nome ficou registrado na história como a bendita, assim como Maria também foi, mas não recebeu a honra da vitória, porque esta honra pertence somente a Deus. Ninguém tem direito à honra. O escritor aos Hebreus, quando menciona essa passagem aqui, lá no capítulo 11, versículo 32, você vai ver que só menciona Baraque. Mas se você pegar o versículo, é uma citação muito curta de vários acontecimentos que se deram em Israel no passado, e esses acontecimentos são lembrados por meio de uma figura. Então, Baraque é mencionado, você não vai ver sobre Jael, você não vai ver sobre Débora lá, nesse versículo 32 de Hebreus, mas a menção de Baraque é uma referência a todo o acontecimento. Então, isso não está eliminando de jeito nenhum a participação de Débora e também Jael aqui não. Então veja, a glória pela libertação de Israel nem ficou com Débora, nem ficou com Baraque, nem ficou com Jael, porque a glória pertence ao Senhor. Mas tem uma coisa que fica com a gente. Tem uma coisa que Deus diz: isso vai ficar com vocês. É a alegria da salvação. O louvor a Deus pela salvação. Isso Deus nos deu como privilégio. Nós podemos alegremente, com toda a força, abrir a nossa boca e cantar louvores a Deus pelos atos poderosos que Deus realizou no passado, como também pelos atos poderosos que Ele realiza no presente. Débora fez isso, compondo o cântico de Juízes capítulo 5. Débora expressou toda a sua alegria em Deus e gratidão pela obra maravilhosa de Deus e pela salvação poderosa que Deus realizou em favor do seu povo. Nós também temos que fazer isso. Como filhos e filhas de Deus, nós precisamos reconhecer que a obra da salvação é um ato poderoso de Deus. E nós somos chamados a abrir as nossas bocas para louvar a Deus em todos os atos poderosos que Ele realizou no passado e realiza no presente. Sobretudo, a grande vitória que o nosso grande general Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário. Porque ali Ele venceu não meramente inimigos externos, que podem ser combatidos com recursos que Deus nos concede como meios de graça. Mas o problema do pecado, não há o que a gente possa fazer. Somente o nosso grande general poderia avançar nessa batalha e nos tornar vitorioso. E ele fez isso não por meio de matar, mas por meio de morrer em favor de pecadores, para que vocês não experimentassem a morte de uma vez por todas, mas gozassem a vida que Cristo manifestou ao terceiro dia na sua ressurreição. Então agora, como povo liberto do Senhor, nós somos chamados a promover o nome do nosso grande general Jesus Cristo e a glória de Deus nosso Pai, com palavras e com obras, aqui dentro da igreja, mas também do lado de fora. E uma última palavra para terminar, sobre Débora e Jael, que não tem como falar desse texto e não pelo menos tangenciar a questão do papel da mulher na igreja, porque esse texto muitas vezes é usado para defender ministério feminino e ordenação feminina. É sem sombra de dúvida que esse texto mostra que realmente essas duas mulheres exerceram papéis importantíssimos em Israel. Isso é inquestionável, é sem sombra de dúvida.
e elas são lembradas pelo papel que exerceram no meio do povo de Deus, e tiveram seus nomes registrados como recordação para o povo de Deus. Nunca devemos nos esquecer, devemos fazer menção do nome delas e daquilo que elas fizeram para o bem do povo de Deus, embora elas não foram as únicas. Temos Raabe, temos Maria, temos Ruth, que está na descendência do nosso Salvador, e muitas outras mulheres que serviram como servas de Deus, como instrumentos na mão de Deus, para levar o plano da redenção a um passo mais adiante. Isso também acontece aqui. Não devemos de jeito nenhum negligenciar isso, desprezar isso, e podemos falar sem medo mesmo, do valor que as mulheres tiveram, não apenas nesses acontecimentos, como na vida da igreja em geral. O ministério de Jesus foi marcado pela vida de mulheres servindo o Salvador Jesus Cristo. Há muito que mulheres podem fazer na igreja, mas há muito mesmo. Outra coisa que não podemos negar é que essas mulheres também, assim como Baraque, estão servindo como tipos de libertadores que apontam para o grande libertador Jesus Cristo. Elas também estão funcionando aqui como esses tipos que direcionam o nosso olhar e a nossa fé para o Salvador Jesus Cristo. Mas ao mesmo tempo nós devemos ter cuidado de não transformar essa narrativa em mais do que aquilo que essa narrativa bíblica está nos comunicando. A narrativa de Juízes, elas servem não como instruções do que nós temos que fazer e do como nós temos que fazer, mas elas são histórias da redenção, são histórias de como Deus agiu em nosso favor, histórias que nos ensinam sobre a obra salvadora de Jesus Cristo desde o Antigo Testamento. E dessas histórias nós devemos extrair princípios de fé e lições que devemos aplicar para o nosso viver cristão. E é isso que a gente tem feito desde sexta-feira aqui. Então, tratar sobre o papel da mulher na liderança da igreja, com base em exemplos extraordinários como esse que a gente está vendo, que tem tudo de extraordinário acontecendo aqui, e usar esse evento extraordinário para servir de base para uma norma ordinária no meio da igreja, realmente é fazer demais. Não podemos fazer isso. Pelo contrário, o que nós devemos fazer é olhar para os eventos ordinários, gerais, e então aplicar isso no meio do povo de Deus. Então não podemos usar esse texto para, a partir dele, definir que a mulher deve ter na igreja a mesma posição que os homens que foram chamados por Deus para a liderança devem exercer. Isso não diminui em nada as mulheres, por favor. Assim como as esposas em casa são chamadas a serem submissas aos seus maridos, e isso em nada as diminui, da mesma maneira, na igreja, as mulheres de Deus são chamadas a um serviço ao Senhor, por meio de contribuir para que aqueles trabalhos especiais que os homens de Deus foram chamados a realizar, possam ser feitos da maneira mais proveitosa possível. Quando Jesus estava realizando os trabalhos, ele foi imensamente ajudado, contribuído pelo auxílio das mulheres, que o possibilitou realizar os seus trabalhos de maneira muito abrangente. Mulheres tenham prazer em colocar a mão na massa para servir o reino de Deus na devida posição que Deus as colocou. Porque se vocês permanecerem nos lugares que Deus as colocou, não há no mundo posição mais honrosa do que essa. Porque você estará segura de que você estará fazendo aquilo que Deus ordenou que você fizesse. Homens, não desprezem as mulheres e o serviço que elas podem realizar no meio da igreja.
debaixo da sabedoria de Deus e com os princípios que nós temos na Sagrada Escritura, que nos ensinam sobre a responsabilidade do homem na liderança do lar e também na liderança do povo de Deus, nós podemos seguir nessa caminhada rumo ao nosso destino final, a Canaã celestial, e podemos fazer isso juntos, homens executando o seu chamado, mulheres executando as suas vocações. Não precisamos falar muito mais sobre esse assunto, porque é muito claro que o foco dessa passagem não está nos coadjuvantes, não está em Débora, não está em Baraque, não está em Jael. O foco dessa passagem está no ator principal, que é Deus. Nessa passagem, esses personagens são secundários, são coadjuvantes. Deus é aquele que realiza a obra da salvação, usando esse homem e os muitos homens do exército de Israel e essas mulheres para, por meio deles e delas, pôr em prática o seu plano de livramento da nação pactual de Israel. Então, o avivamento que nós precisamos, como vimos na segunda palestra, é a graça poderosa de Deus, atuando em nossa vida, nos ajudando a combater os inimigos da fé, os inimigos externos e, sobretudo, o inimigo que persiste em nosso coração, o pecado em nossa natureza humana caída. E nessa graça e nesse poder do Espírito Santo, possamos experimentar mais e mais dessa vida que o Salvador Jesus Cristo conquistou para nós, dia após dia, provando de uma vida frutífera no Espírito Santo, com forte confiança no poder e na vitória do nosso Salvador Jesus Cristo, e humildemente atribuindo a Deus toda a glória pela nossa salvação e pela nossa preservação. A Ele, pois, seja a glória para todos sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos.